Você sabia que, pela primeira vez na história, milhares de pessoas estão optando pela cremação em vez do enterro tradicional no momento da morte? E, de acordo com especialistas, essa tendência continuará crescendo, com até 70% das pessoas preferindo a cremação ao enterro tradicional nos próximos 10 anos. Então, a questão é: a cremação é algo que os cristãos devem considerar? Vamos conversar sobre isso neste vídeo. Antes de começar, se você ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo como esse. Vamos ao vídeo. O que exatamente é a cremação? Bem, a cremação é o processo pelo qual o calor é aplicado ao cadáver em temperaturas extremamente altas dentro de uma câmara de cremação. Basicamente, reduz o corpo aos seus elementos básicos. A maior parte do corpo, incluindo o tecido mole, é vaporizada, deixando apenas os ossos. Esses ossos são então basicamente queimados até se tornarem pó seco ou partículas de osso chamadas cinzas. A Bíblia diz isso: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra, porque dela foste tomado, pois pó és, e ao pó tornarás. Gênesis 3:19. O conceito aqui da cremação é a ideia de que Deus usou a terra ou o pó para criar nossos corpos. Então, quando você passa pela cremação, você está essencialmente retornando seu corpo ao estado original em que Deus usou para criar a humanidade. E o que a Bíblia diz sobre cremação, se é que diz alguma coisa? Você pode ter interesse em saber que nas mais de 200 ocasiões no Antigo Testamento em que a morte é discutida, em todas essas ocasiões, o enterro tradicional é o lugar e o método normal pelo qual um corpo é descartado. Mas em nenhum lugar na Bíblia diz que este é o único caminho ou que este deveria ser o único método para um corpo ser descartado. Agora, existem várias referências na Bíblia a corpos de pessoas sendo queimados, mas sem referências diretas à cremação. Deixe-me dar alguns exemplos disso. Você pode se lembrar que Saul e seus filhos foram derrotados em batalha pelos filisteus. Então, quando alguns dos israelitas encontraram seus corpos, diz o seguinte: todos os seus guerreiros poderosos viajaram durante a noite até Bet-Shon e retiraram os corpos de Saul e seus filhos da muralha. Eles os levaram a Jabesh, onde queimaram seus corpos. Em seguida, tomaram seus ossos e os enterraram sob a árvore de tamarindo em Jabesh e jejuaram por 7 dias. 1 Samuel 31, 8-13. Provavelmente o que aconteceu aqui foi que esses corpos estavam em um estado talvez mutilado ou simplesmente em um estado em que estavam tão destruídos que um enterro tradicional adequado ou transportar esses corpos de volta a um lugar onde eles poderiam ser enterrados simplesmente não era prático. Então, eles decidiram queimar os corpos. Outra referência a corpos sendo queimados, mas não necessariamente cremação, é encontrada em 2 Reis, que diz: Manassés também sacrificou seu próprio filho no fogo. Ele praticou magia, adivinhação, consultou médiuns e adivinhos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o à ira. Então, mais uma vez, estas são referências a corpos sendo queimados, mas sem referência direta ou declaração ao processo ou conceito de cremar ou ter alguém cremado no momento da morte. E como a cremação afetará meu corpo ressurreto? Muitas pessoas têm essa dúvida. E a questão é: como isso afetará meu corpo que terei quando Deus me der um corpo no arrebatamento? O que vai acontecer com tudo isso? Vamos ler o que a Bíblia diz sobre nossos corpos glorificados. Assim também é com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado na corrupção e ressuscitará na incorrupção. É semeado na humilhação e ressuscitará na glória. É semeado na fraqueza e ressuscitará na força. É semeado um corpo natural e ressuscitará um corpo espiritual. As pessoas têm feito essa pergunta: como é que Deus vai juntar meu corpo de novo se eu decidir ser cremado? Bem, deixe-me apenas lembrá-los de que Deus usou terra e pó no início para criar a humanidade. Então, se Deus usou terra e pó para criar o homem, você não acredita que Deus é poderoso o suficiente para usar pó ou cinzas para recriar seu corpo? Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa é que, quando você pensa no fato de que existem todos os tipos de maneiras de os corpos das pessoas serem destruídos, poderia ser comido por um leão
ou ser comido por um tubarão no oceano, ou poderia ser explodido na guerra, ou poderia ser queimado. Então, Deus não é limitado por nenhuma dessas coisas em termos da maneira como nossos corpos foram descartados. Ele não é limitado em sua capacidade de ser capaz de recriar um corpo que teremos para toda a eternidade. Mas o mais importante a entender é isso. Dependendo de quanto tempo uma pessoa tenha morrido, todos nós, em algum ponto, dependendo do tempo, todos nossos corpos vão se decompor em cinzas de qualquer maneira. Se você olhar para a ciência, você verá que leva dias para o tecido mole se decompor, às vezes pode levar mais tempo do que isso. Então, pode levar meses a anos para que todo o nosso corpo seja completamente decomposto até onde só resta um esqueleto, o que chamamos de esqueletização. E então pode levar décadas, ou até mesmo séculos, para que nosso esqueleto, dependendo do solo em que o caixão foi colocado, ou da qualidade do caixão, para que nossos corpos se decomponham completamente em pó. Então, dependendo de quanto tempo uma pessoa tenha morrido, a realidade é que ela vai acabar em pó de qualquer maneira, todos nós, a menos que você morra e o Senhor volte talvez no dia seguinte ou no próximo ano. Então, o ponto total é que Deus não é limitado pela forma como nossos corpos foram descartados em relação ao seu poder de recriar um corpo glorificado. Existem algumas perguntas que você provavelmente deve se fazer se a cremação é algo que você ou alguém próximo está considerando como uma opção possível. Que tipo de enterro você quer que as pessoas tenham quando você morrer? Porque se você está encremado em uma urna, você pode ir de um lugar para outro. Mas se você for enterrado em um túmulo em um cemitério com uma lápide ou algo assim, às vezes isso pode ser um lugar onde os entes queridos voltarão. Agora, sabemos que seu corpo está lá e seu espírito se foi. Mas às vezes isso dá consolo aos entes queridos poder voltar ao seu túmulo e simplesmente ter essas memórias maravilhosas de você. Isso não é possível se você escolher a cremação como uma opção. Você quer simplesmente ter uma urna, ou você quer que as pessoas, no momento de sua morte, tenham um caixão aberto onde elas possam vir e olhar para você pela última vez e realmente se despedir de você e comemorar a vida que você teve e como você impactou suas vidas? Outra coisa que você pode querer considerar é, dependendo se você tem parentes viajando, você quer fazer o conveniente para eles irem a um funeral? Porque muitas vezes, se você decide por um enterro tradicional, todos que te conhecem têm que tomar uma decisão. Eles têm que parar o que estão fazendo e têm que se ajustar. E talvez dentro de uma semana ou menos, eles têm que vir e viajar para que possam participar do seu funeral. A Bíblia não menciona explicitamente a cremação como um método de disposição do corpo após a morte. Portanto, não há uma proibição direta ou uma aprovação específica da cremação nas Escrituras. As práticas de sepultura descritas na Bíblia geralmente envolvem o enterro dos corpos. Por exemplo, figuras notáveis do Antigo Testamento como Abraão, Isaque, Jacó e José foram enterrados. No Novo Testamento, o corpo de Jesus Cristo foi sepultado em um túmulo. A falta de referência direta à cremação na Bíblia leva a interpretações baseadas em princípios gerais cristãos e tradições eclesiásticas. Alguns argumentam que, dado que o corpo é visto como o templo do Espírito Santo, ele deve ser tratado com honra e respeito após a morte, o que favorece o enterro tradicional. No entanto, outros argumentam que, dado que o corpo físico retorna ao pó de qualquer maneira, pois pó és e ao pó tornarás, a cremação é uma maneira aceitável de acelerar esse processo natural, desde que seja realizada com respeito. Algumas denominações cristãs tinham restrições sobre a cremação no passado, com base na crença na ressurreição dos mortos. A preocupação era que a cremação pudesse, de alguma forma, impedir a ressurreição. No entanto, com o tempo, muitas dessas denominações revisaram suas posições, reconhecendo que Deus é capaz de ressuscitar um corpo, independentemente de sua condição física após a morte. A Igreja Católica, por exemplo, permitiu oficialmente a cremação a partir de 1963, com a condição de que não seja escolhida por razões que contradigam a fé cristã na ressurreição. No entanto, a Igreja ainda prefere o enterro dos corpos ou das cinzas,
em vez da dispersão ou armazenamento das cinzas de maneira não sagrada. Portanto, a decisão sobre a cremação é muitas vezes deixada ao discernimento individual e às crenças pessoais dentro do contexto da fé cristã. Muitos acreditam que, desde que a escolha pela cremação seja feita com respeito e não negue a doutrina da ressurreição, ela é considerada aceitável. Jesus não mencionou explicitamente a cremação ou o enterro durante seu ministério terreno, conforme registrado nos evangelhos. Seu ensino se concentrava mais na salvação, no reino de Deus, na fé, no amor e no arrependimento. A preocupação principal na fé cristã é o respeito pelo corpo como criação de Deus e templo do Espírito Santo, assim como a crença na ressurreição dos mortos. A ressurreição de Jesus é central para o cristianismo, servindo como a esperança e a promessa da ressurreição futura para todos os que creem. O sepulcro de Jesus em um túmulo é um exemplo do método de sepultura tradicional da época, mas não serve necessariamente como uma prescrição para todos os tempos e culturas. Dentro do contexto bíblico, o que é mais coerente é a dignidade com que o corpo é tratado após a morte e a manutenção da esperança na ressurreição. Se a decisão pela cremação é feita com respeito e honra ao falecido e não contradiz a crença na ressurreição do corpo, então ela pode ser vista como uma opção viável para os cristãos. O foco deve permanecer no significado espiritual da morte e da ressurreição, e não necessariamente no método de disposição do corpo. Além disso, é importante considerar as tradições, ensinamentos e diretrizes da denominação ou comunidade de fé específica a qual uma pessoa pertence, pois diferentes grupos podem ter interpretações variadas sobre essas questões. Se você está considerando ser cremado ou não, espero que esse vídeo te dê clareza para tomar uma decisão sábia. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe!